órgãos de controle, governança, integridade da atuação e os benefícios para uma boa gestão pública. Esse é um dos temas que serão abordados no segundo Fórum de Gestão Pública, que vai acontecer entre os dias 5 e 7 de maio em Minas Gerais. Para tratar sobre esse assunto, convidamos o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mestre em administração e palestrante do FOGESP, Marconi Braga. Ele que está conosco aqui via Skype. Marconi, muito obrigado por sua disponibilidade e é um prazer recebê-lo aqui no CFA Play. Eu que agradeço pelo convite do Conselho Federal de Administração e me sinto honrado em participar do segundo FOGESP. Marconi, entrando no tema que será abordado no FOGESP, qual que é a importância das ações pedagógicas do controle da administração pública em prol de uma gestão eficiente? Veja bem, o que caracteriza essa questão da ação pedagógica dos tribunais de contas e que a diferencia do Poder Judiciário, como bem disse o ministro do STJ, Herman Benjamin, é que os tribunais de contas eles têm uma ação preventiva. Essa ação preventiva ela se baseia principalmente no próprio conceito de controle. E o conceito de controle ele traz, na essência, três pilares. A orientação, a questão envolvendo a fiscalização e, por último, se for o caso, a punição. De forma que a questão da orientação no nosso Estado de Minas Gerais ela é prestigiada também na nossa Constituição do Estado. Lá tem um dispositivo que diz que no exercício da ação fiscalizatória, o Tribunal de Contas procederá à orientação dos municípios. Então, se você juntar toda essa questão envolvendo aí a prevenção do que já acontece na atuação dos tribunais de contas, nós vamos estar aí preservando a boa execução dos recursos públicos quando se orienta antecipadamente. Como os órgãos de controle, por exemplo, podem auxiliar a gestão pública com foco na boa governança? A boa governança, ela tem alguns aspectos interessantes. A boa governança, ela diz respeito à capacidade de dar transparência às ações públicas, à capacidade de chamar a sociedade para participar da gestão pública e, por último, a capacidade da boa gestão, a capacidade gerencial, que se resume principalmente em 4 pontos essenciais. E são eles, primeiro, a questão envolvendo a capacidade de ser eficiente, a capacidade da gestão pública ser eficaz, a capacidade da gestão pública observar o princípio da economicidade e, por último, a capacidade de dar efetividade à ação governamental, tornar real a ação governamental. Então, nessa questão que envolve a governança, e hoje é um termo que está sendo muito utilizado em toda a administração pública, que foi buscado lá no setor corporativo, lá no setor privado, nós temos isso na essência, principalmente envolvendo esses 3 tópicos principais: transparência, participação e boa gestão. Ótimo. Como o tribunal tem trabalhado, por exemplo, para que os recursos com finalidade de gestão sejam utilizados de forma efetiva em prol da sociedade? O Tribunal de Contas ele tem bem delineado na Constituição a sua atuação, que vai, por exemplo, desde julgamento de contas de gestores e vai de emissão de parecer prévio, e 2 pontos principais e que a gente trata aqui em Minas Gerais como grande benefício para a sociedade. O principal dele é aquela questão que envolve a capacidade do Tribunal de Contas de proceder à suspensão do edital de licitação, atuando preventivamente antes dessa licitação finalizar e antes do contrato ser assinado. De forma que o Tribunal de Contas de Minas, quando tem algum vício no edital, algum direcionamento para favorecer determinada empresa, e é noticiado ao tribunal através de denúncia e representação, e tem sido muito corriqueiro aqui no que nós chamamos, que são hoje as 4 áreas de serviços públicos que estão envolvendo muitos recursos públicos, que é coleta de lixo, iluminação pública, envolvendo também alguns setores que diz respeito à educação, enfim, essas questões que envolvem aquisição de serviço e um volume de recursos muito alto em Minas Gerais, o Tribunal de Contas do ano passado, para você ter uma ideia, numa ação preventiva, ele deixou que quase 2 bilhões de reais fossem levados a efeito executados por meio de licitações, entre aspas aqui, fraudulentas ou com possíveis irregularidades. Mesmo que essas irregularidades sejam pequenos erros, é importante que o tribunal aponte, olha, o seu edital tem esse erro. Aí a administração pública acerta e evita que a sociedade lá na frente fique onerada com possíveis desvios ou com
algum tipo de serviço ou com algum tipo de serviço que não vai ser prestado adequadamente pela empresa que foi contratada. Então, é o que nós chamamos aqui, que temos um projeto interno chamado benefício do controle para a sociedade. Falando então do tribunal, o que o Tribunal de Contas devolve à população, principalmente em serviços, e como o órgão contribui para a administração pública? Principalmente resultados, que hoje a essência do termo governança é que todo setor que envolve recurso público, né, inclusive os conselhos federais, o próprio Tribunal de Contas, o Judiciário, o Ministério Público, todo onde tem governo ou executivo, a sociedade cobra o quê? Resultado. Ela cobra serviços qualificados, a boa prestação de serviços públicos. É o que nós temos que dar de resposta à sociedade. E aqui no Tribunal de Contas nós temos hoje cerca de 2.500 pessoas, entre servidores efetivos, contratados, terceirizados, e essa atuação envolve, por exemplo, a fiscalização tanto da área estadual, aí você coloca aqui todas as secretarias estaduais, você coloca Polícia Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça de Minas, Ministério Público de Minas, uma série de órgãos da estrutura estadual e mais 853 municípios. É que Minas Gerais é o estado que tem mais municípios no Brasil. E nós temos toda essa gama de atuação e que envolve, por exemplo, e principalmente, esse retorno à sociedade que a gente tem feito de trazer a sociedade para dentro do Tribunal de Contas. Nós temos um projeto na ponta do lápis, nós temos um projeto com as universidades, que os alunos vêm conhecer o tribunal, nós temos os nossos encontros técnicos, que acabei de voltar de um hoje, né, lá de Guaxupé, onde o tribunal presta de orientação com vários técnicos, tirando dúvidas dos servidores daquela região sul, onde tivemos lá quase 50 prefeituras reunidas. Então, esse trabalho de mostrar à sociedade o papel do Tribunal de Contas, de abrir para o judicionado, para o prefeito, para o vereador e para o cidadão, aquele que trouxer a denúncia, que é importante, né? Essa abertura dos tribunais de contas, que ele seja mais conhecido pela sociedade. A sociedade, ela pede esse resultado e o Tribunal de Contas, em contrapartida, oferece. Isso. E a demanda, hoje nós temos, pelas redes sociais, que a internet hoje é uma realidade, muitas demandas do ponto de vista prático da sociedade, e nós temos um setor aqui, canais próprios, de central de relacionamento com o jurisdicionado, canal aberto para cidadão através da ouvidoria. A demanda nossa é muito grande, que chegam demandas pela internet, denúncias pela internet, até a atuação dos nossos servidores, dos nossos técnicos, por exemplo, quando em auditoria ou inspeção, algum comportamento que não esteja de acordo com o padrão do auditor, com a ética, nós temos casos de cidadão lá do interior mandar para a gente via internet na ouvidoria que o comportamento daquela equipe não estava de acordo com a questão envolvendo o padrão do serviço de qualidade do Tribunal de Contas, e algumas medidas foram tomadas. Da mesma forma, quando tem algum recurso desviado no município envolvendo uma obra de escola, uma obra de asfaltamento, também tem chegado, o cidadão nos aciona e fala, tem alguma coisa nessa obra aqui que não está saindo adequada, aí o tribunal é acionado, nós temos uma equipe aqui também de engenheiros na nossa área técnica, a atuação também, ela sempre procura ser em tempo real, mas a principal delas, que eu falei, é a preventiva. Perfeito. Agora falando de FOGESP, qual que é a importância da sua palestra, levando em consideração os desafios da administração pública e da boa governança, por exemplo? Olha, esses desafios, e eu acho que esse evento vem em boa hora, já é o segundo evento, a questão que envolve hoje a gestão pública, se não houver uma interligação, uma coordenação entre vários agentes, os próprios conselhos federais, que cuida aí principalmente da formação dos administradores, e aqui em Minas nós temos uma escola de administração pública, que é a Fundação João Pinheiro, ela está aí entre as melhores do Brasil, e mesmo as faculdades nossas aqui que tem o curso de administração, a Universidade Católica, a Federal e outras mais, é importante que tanto o Conselho Regional quanto o Conselho Federal faça esse trabalho para que os acadêmicos, os estudantes, conheçam os órgãos de controle, conheçam a administração pública, porque hoje nós temos uma deficiência muito grande de bons profissionais. E o Tribunal de Contas, em seus concursos públicos, ele tem aberto vaga também para administradores. De forma que, nesse contexto envolvendo a boa gestão pública, a governança e a integridade em relação ao comportamento de todo o setor público, eu parabenizo o Conselho Federal de Administração, o Conselho Regional de Administração, por promoverem esse fórum de gestão pública, e vai ser o momento e o lugar adequado para que ali seja divulgado e difundido todo o conhecimento que envolve aí essa questão dos procedimentos próprios da gestão pública. Então vamos fazer um convite àqueles de Minas Gerais e também de todo o Brasil para que participem do segundo Fórum de Gestão Pública. Então, eu, Marconi Braga,
diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, vou participar do FOGESP, onde vou proferir uma palestra envolvendo aí a questão da integridade, da governança, da boa gestão pública, e convido a todos os acadêmicos, os profissionais envolvidos diretamente na administração pública, para que participe desse importante evento, o segundo FOGESP, e nos encontraremos lá, onde poderemos conversar e debater e principalmente transferir o conhecimento que temos na gestão pública. Marconi, muito obrigado pela entrevista. Ok, eu agradeço também, até mais. Acabamos de conversar com o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ele que vai participar do FOGESP, que vai acontecer entre os dias 5 e 7 de maio em Minas Gerais. Mais informações sobre o segundo Fórum de Gestão Pública você pode encontrar em cfa.org.br. Eu fico por aqui. Até uma próxima.